Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé, por onde andará. Madre Teresa de Calcutá nos diz que a primeira forma de caridade deveria ser o sorriso. Antes do prato de comida, um sorriso. Antes do cobertor, a roupa de frio, um sorriso. Antes de uma palavra de conforto ou do silêncio que ouve e dá atenção, o sorriso. Pois não nos cabe descontar no outro qualquer tristeza que porventura trazemos. Chico Xavier diz que nós espíritas temos todos os direitos de nos sentirmos tristes, de fecharmos a porta do nosso quarto e chorar, 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 mas depois secar as lágrimas, arregaçar as mangas e voltar para o trabalho com o nosso melhor sorriso. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito, 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 muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de lhe deter. Boa noite, caros irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais uma segunda de prece. Em meio à pandemia, em meio a tantas dores espirituais, emocionais e físicas, essa foi a forma que a tecnologia nos proporcionou e a espiritualidade nos orientou, mesmo que distantes fisicamente, pudéssemos estar com o coração e a mente unidos e conectados ao nosso Pai Maior. Impossibilitados de frequentar as casas de oração, abrimos nossos lares
e os transformamos em espaço de paz, luz e amor, quando permitimos nos unir em prece e assim nos conectarmos a Jesus e Maria Santíssima. Que no dia de hoje nós possamos estar com os nossos lares ambientados com essa energia de amor e de luz, para que a nossa semana seja uma semana tranquila, uma semana de muitas alegrias, e que Jesus e Maria Santíssima possam nos dar a tranquilidade, a paciência e a sabedoria para lidarmos com as adversidades que porventura surgirem. Hoje nós teremos 2 vídeos. O primeiro retrata o encontro de Jesus após a sua ressurreição com Maria Madalena. O segundo nos faz refletir um pouco mais sobre a morte do corpo físico, porque enquanto espíritas acreditamos na vida após a morte. Que tenhamos, amigos, uma noite iluminada de prece. Boa noite. Who are you looking for? If you've taken him, tell me where he is. Mary. Teacher? Go and tell our brothers. I am here.
Boa noite a todos. Nesse momento, vamos dar algumas orientações sobre os tratamentos da noite de hoje. Hoje é importante oferecermos, se assim, sentirmos, desejarmos, oferecermos água para fluidificação. Para todos nós que assistimos à prece, para todos que estão fazendo seu tratamento de saúde, o tratamento da desobsessão, hoje é o dia de fluidificação das nossas águas. Então é importante que ao longo da prece, na medida em que vamos refletindo a respeito de cada vídeo, música, que possamos criar esse ambiente que é tão importante e nesse momento colocarmos uma jarra com água, um copo com água apropriada para consumo nosso e que possamos no momento do Pai Nosso pensarmos em Jesus, pedirmos a espiritualidade amiga que venha fluidificar as nossas águas. Então, nesse momento que rezamos todos juntos o Pai Nosso, pedimos a fluidificação das águas e pedimos também para quem faz o tratamento da sala de saúde, que recebeu orientação dos trabalhadores de ambas as casas, de Belém e de Ibaté, que possamos fazer a fluidificação dos lençóis. Então, um princípio semelhante que é feito com as águas, de colocar medicação específica para cada um, assim também é feito com o lençol. Sendo que no caso do lençol, no dia de quarta-feira, que é o dia da visita espiritual, das entidades do plano superior que acompanham a todos nós aqui na Terra, colocamos o lençol, ou seja, no momento em que formos nos recolher, dormir, é o momento em que utilizamos esse lençol. O lençol fluidificado com fluidos específicos para o nosso tratamento. E assim possamos usá-lo ao longo da noite, dormindo, para que isso possa de fato facilitar o trabalho da espiritualidade amiga que nos acompanha em nossas salas de saúde. Basta para isso seguir as orientações que recebeu pelos trabalhadores da casa, que recebeu o material também, que foi enviado por e-mail ou por WhatsApp. E assim, em caso de dúvida que você tenha, vamos procurar tirá-las todas com os trabalhadores que lhe orientaram. E aqui, nesse momento, a gente apenas complementa, lembrando que é importante fazermos isso, fluidificar nossa água para consumo nesse momento, após o Pai Nosso, após conclusão da nossa prece, ou então, se formos optar em fluidificar numa vasilha maior, numa jarra, numa garrafa, possamos consumi-la ao longo da semana, apenas observando que possamos conservar em um local adequado, colocando em geral numa geladeira, a água já fluidificada para consumo pessoal, e assim atentando para que não deixe a água secar assim abaixo de 4 dedos, para que a gente possa completar essa garrafa com água, essa jarra, para consumo ao longo da semana, e aí, numa próxima segunda-feira ou num outro momento que você esteja fazendo o seu evangelho, ou seguindo o evangelho aqui conosco, na prece de segunda-feira, possamos novamente fluidificar águas. E o lençol, basta na quinta-feira você colocar ele para lavar, deixar guardado, lavar direitinho, como você costuma lavar as suas peças de roupa, e aí deixá-lo, após seco, pronto, separado, para que possa ser novamente fluidificado na segunda-feira. E voltar ao ciclo e assim seguindo a quantidade de salas de saúde que lhe foi indicada no momento do seu atendimento espiritual. Os trabalhadores da casa têm feito o acompanhamento ao longo das segundas-feiras, fazendo alguns agendamentos para tirar dúvidas, acompanhar casos, para que justamente possa saber como você está e sempre trazer uma palavra amiga que nos auxilia muito ao longo dessa caminhada de recuperação, principalmente para quem está em estado de adoecimento. Então, o dia de hoje ele também é muito importante para quem segue um outro tratamento, que é o da desobsessão. Esse tratamento é um tratamento lindo, amoroso, de autoconhecimento, de perdão profundo, a si próprio e a esse conjunto amoroso de entidades
que acompanham ao longo da nossa existência, reatando elos, né, de amor, de amizade, que foram muitas vezes desfeitos por nós em um passado ainda remoto e que nos acompanham, né, gerando dificuldades afetivas, físicas, e que muitas vezes ganhamos uma chance de Deus, né, através da espiritualidade amiga, para que possamos, com o tratamento da desobsessão, reconhecer quem somos, nossas dificuldades, quais caminhos seguir e retomar essa caminhada com Jesus, esse Jesus amoroso, lindo, que nos dá chances infinitas de podermos reencontrar esse caminho do bem e da paz. Então, a desobsessão no dia de hoje é importante também para a fluidificação da água e para um outro aspecto muito importante, para o passe. Então, todos nós, no momento do Pai Nosso, podemos pedir a Jesus, aos espíritos amigos, a nossos anjos guardiões, que possam nos dar o passe espiritual no momento do Pai Nosso. Para isso é importante que fiquemos numa posição confortável, né, em pensamento, em prece, pedindo a Jesus que possa nos trazer essas bênçãos através do passe espiritual. E para a desobsessão é importante ter a consciência de que está fazendo o tratamento da desobsessão para que nesse momento possa receber o passe da desobsessão. No caso, para quem segue o tratamento da desobsessão, a quarta-feira também é dia de acompanhamento espiritual e para isso sempre orientamos que acompanhe os passos de acordo com a orientação que você também recebeu, com o material que você recebeu pelos trabalhadores da casa, para que você possa acessar o site da casa, que é o www.casinhabelém.com.br. No site você encontrará uma área destinada a tratamento, desobsessão, e lá você encontrará passos, são 12 passos, 12 momentos de reflexão através de pré-lições que foram selecionadas pela espiritualidade para que possa ser auxiliar no tratamento da desobsessão. Indicamos que isso seja feito no dia de quarta-feira e aí sugerimos que para quem está fazendo tratamento da desobsessão no dia de quarta, né, faça uma prece, acesse o site, né, procure entrar em estado de reflexão para que a ajuda do plano espiritual possa se fazer efetiva nesse momento. Para todos nós que estamos reunidos no dia de hoje, a segunda-feira cria uma corrente amorosa de prece, uma corrente que atinge irmãos de vários cantos do país e do mundo, né, de vários países assistem à prece. E assim nós criamos esse elo, né, amoroso em vários cantos do mundo, pedindo a Jesus, aos espíritos amigos que tragam saúde, esperança renovada em nossos corações e assim possamos estar ligados, né, pelo meio virtual, mas que nossos pensamentos possam estar nessa sintonia maior, fazendo prece. E isso tem um valor, né, um poder maravilhoso, capaz de atender a todos nós, mas também capaz de atender a muitos irmãos desencarnados que porventura possam estar em nossos lares em busca de amparo e de auxílio. E aí o momento de prece auxilia no encaminhamento desses irmãos para o plano espiritual para receber o tratamento devido. Então, é importante que todos nós tenhamos essa consciência de que o fato de estarmos reunidos fazendo prece em nome de Jesus, de Mãe Santíssima, poderá prover uma série de auxílios que muitas vezes não temos consciência, mas que basta estarmos, né, à disposição, né, amorosamente disponível para que possamos criar esse ambiente que é tão importante e que pode ser um ambiente de amparo e de auxílio a muitas pessoas. Então, possamos ficar essa noite, né, como mais uma noite de prece, que tenhamos momentos abençoados, que as palavras que venham sejam reconfortantes e assim possamos
ter uma noite de sono tranquila, e em paz. Que assim seja. Amados irmãos, amadas irmãs, boa noite. A mensagem de hoje ela vem do livro Caminho, Verdade e Vida pelo Espírito Emmanuel. A mensagem de número 9, Reuniões Cristãs. Dentro dessa mensagem nós temos uma passagem bíblica e logo temos um comentário. Abre aspas. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Fecha aspas. João capítulo 5, versículo 19. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena tem considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça, inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem a coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre, muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora, inofidável estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o mundo invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniram tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Boa noite. E o nosso capítulo de hoje é o capítulo 9, Reuniões Cristãs. E é um versículo de João, o versículo que Emmanuel seleciona, João 20, 19, em que se diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa
onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então, um relato, como a gente já percebe aqui, após a crucificação de Jesus, né? Já ali naquele momento em que os discípulos estavam ainda muito inseguros, muito incertos quanto ao que seria do cristianismo, quanto ao que seria, né, do futuro da mensagem de Jesus, e eles então ficam naquela posição ali mais retidos, né, mais retraídos, e num desses momentos em que estavam ali reunidos, né, a portas fechadas, eis então que aparece o Cristo no meio daquela reunião e lhes transmite essa mensagem, naturalmente, irradia, né, essa paz para com todos os que ali estavam, num gesto profundamente simbólico. A gente vai ver esse versículo em si mesmo já é muito simbólico, ele nos traz alguns elementos interessantes de reflexão que Emmanuel vai aproveitar ao longo do texto para extrair aí o conteúdo da sua mensagem. Mas, voltando ao título, o nosso estudo de hoje vai girar, então, em torno da importância de uma reunião cristã. No nosso caso, pensando numa reunião espírita, seja ela mediúnica, ou seja ela uma reunião pública, seja ela uma reunião de estudos, seja ela uma reunião onde vamos ali trabalhar no bem, a importância desse momento para a vida cristã, para a vida do cristão, esse momento de partilha, né? Esse momento de interação mais íntima, esse momento de comunhão mais profunda. Essa palavra é uma palavra muito importante, tanto no cristianismo, como também no espiritismo, não poderia deixar de ser, enquanto cristianismo redivivo. Kardec vai falar muito desse conceito que ele chama de comunhão de pensamentos, comunhão de ideais, comunhão de valores, que é quando os corações de fato se reúnem, né? Se agregam para buscarem o amparo do Cristo, seja em qual corrente for, né, do cristianismo, ou de um modo mais geral, em qualquer busca espiritual, religiosa, quando os corações gravitam em torno do bem, em torno do amor, em torno da busca ali, de fato, sincera, né, pela luz, pelo aprendizado, pela renovação, o Cristo ali está presente, né, com a sua irradiação, e também por meio dos seus benfeitores, dos seus emissários, o Cristo se faz presente, transmitindo àqueles que estão nessa reunião a sua paz, a sua serenidade. Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje, sobre essas reuniões, sobre o valor delas, né? O quanto e o como podemos, de fato, aproveitar desses recursos que são essenciais para nos fortalecermos, né? Para consolidarmos esses laços de amizade, de afeto, que são aqueles que nos sustentam na caminhada. O que nos deve, por exemplo, levar a uma casa espírita não é simplesmente o compromisso formal, mas mais do que isso, o que deve nos levar a uma casa, a uma reunião espírita, e nesse momento estamos sendo convidados a pensar nisso, né? Temos as possibilidades da conexão à distância, mas nada como a troca ali mais próxima do olhar, das irradiações, o abraço, a fraternidade vivida ali na proximidade. O que deve nos levar a uma casa espírita, a uma reunião, é justamente isso, mais do que o compromisso formal em si, a possibilidade de estarmos entre amigos, de estarmos entre corações queridos, porque a amizade é de fato algo que nos nutre, algo que nos sustenta. Leiam lá depois, fica como sugestão, o capítulo 18 do livro Nosso Lar, quando Lísias ali, né, André Luiz, eles tratam da questão do amor como alimento das almas, e eles falam da amizade, por exemplo, a importância da amizade, né, dessa comunhão como recurso de nutrição da alma. Então, assim, quando a gente vai para a nossa reunião mediúnica, quando a gente vai para a nossa reunião de estudos, quando a gente vai para o centro, no nosso caso espíritas, com essa perspectiva, a gente já está indo com alguns dos principais requisitos para efetivamente aproveitar tudo o que aquela experiência pode nos dar e, de fato, interagirmos mais profundamente com a presença do Cristo, que,
como ele mesmo prometeu, estaria ali sempre presente, onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome. Bem, então, avançando, abrindo parênteses aqui, aliás, antes de entrarmos propriamente no texto, fica como sugestão também a leitura de um artigo muito interessante de Kardec, em que ele vai tratar acerca dessa importância, né, da reunião, essa importância da comunhão de pensamentos e tudo mais. O artigo está na Revista Espírita e se chama O Espiritismo é uma Religião? Se não me engano, na Revista Espírita de dezembro de 1868. É um artigo extenso, mas muito bonito nas ideias em que ele vai tratar, e uma delas justamente isso, a importância da reunião, né? A religião também entendida como esse convite ao religamento, ao estabelecimento de laços entre os corações, e está aí um dos seus objetivos e uma das suas forças principais. Bem, avançando aqui para o comentário, Emmanuel diz assim: desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. É importante a gente esclarecer isso aqui, né? Ampliar esse entendimento do que Emmanuel quer nos dizer aqui. Por quê? As relações com a espiritualidade existiram em todos os tempos da humanidade. Se a gente pegar, por exemplo, a primeira parte da obra Depois da Morte de Leon Denis, é isso, no fundo, que ele vai querer nos mostrar, como que muitas das coisas que hoje, para nós, são claras, né? São compreensíveis a partir da doutrina espírita, por exemplo, a mediunidade, o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo corporal, ele vai mostrar como que isso existiu em todos os tempos, né? Essas relações, claro, ali, muitas vezes pautadas ainda na incompreensão, na superstição, nos processos de idolatria, né? De ignorância, mas essa interação, ela sempre existiu, mas de maneira mais restrita, muitas vezes mais fechada, aos chamados círculos iniciáticos. Denis vai falar muito disso lá, Emmanuel fala disso também, né, no A Caminho da Luz, em outras obras. Então, muitas vezes restrita essa interação, sobretudo uma interação um pouco mais ostensiva, né, porque a interação não tão ostensiva, ela existiu de todos os tempos e em abundância, isto é, os espíritos influenciando os encarnados, isso sempre existiu e sempre foi universal. Agora estamos falando de uma interação mais direta, né, aquilo que Kardec vai chamar mais propriamente de mediunidade, onde tem uma faculdade ali mais bem definida, uma expressão mais ostensiva. Isso, ao longo dos séculos de desenvolvimento da humanidade, esteve mais restrito a círculos mais, né, estreitos, chamados iniciados, e com alguma outra expressão, né, aparecendo por aqui e por ali, muitas vezes, na maioria das vezes, misturada, a superstição, a ignorância, a incompreensão, enfim. Então, isso, até o tempo do Cristo, era mais ou menos o que nós tínhamos, né? Existiam, sim, essas interações, mas o que Emmanuel está querendo nos dizer é que, a partir do Cristo, né, quando ele abre para nós, de maneira mais ostensiva, né, os véus do sepulcro, os véus da morte com a sua ressurreição, o Cristo abre horizontes até então não vistos, pelo menos não de maneira assim mais universal, acerca do que nos espera para além da morte. Então, o Cristo, e é interessante isso, né, porque quando do relato da partida de Jesus, os evangelistas registram lá que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. É muito simbólico isso, é como se o Cristo viesse de fato rasgar véus, né, abrir uma nova etapa para a humanidade no que diz respeito à relação com a própria morte, com a vida após a morte e com os seres que estão lá, né, vivos após a morte. Então, é como se o Cristo fosse de fato um divisor de águas. Não que essa interação ou que essas relações não existissem antes, mas a partir do advento do Cristo e muito especialmente depois com o Consolador prometido, né, essas relações elas vão se intensificar e se qualificar no sentido de serem efetuadas cada vez com mais consciência. É isso que ele está dizendo aqui, né?
a humanidade terrena foi considerada digna. É como se nós estivéssemos saindo de uma infância, né, espiritual no que diz respeito a essas relações e começássemos a entrar ali numa maioridade, né? Já fôssemos considerados dignos, por exemplo, como nós temos aqui, né, no âmbito do mundo, o adolescente, quando ali adquire a maioridade, ele já se torna apto para uma série de outras coisas, né? De outros compromissos, de outras realizações que antes não tinha. Então é como se ali a humanidade estivesse de fato entrando numa maioridade, num processo de cada vez mais compreensão e dignificação, ou seja, correto uso, correta aplicação dessas relações com o mundo espiritual. Então, esse é um aspecto central da vida, da tarefa do Cristo, né? A ressurreição de Jesus, que não é uma ressurreição do corpo do Cristo, na nossa visão espírita, mas é o Cristo mostrando essa vida triunfante do espírito para além da matéria, ela teve um papel capital, digamos assim, de consolidação do evangelho e do cristianismo. O mar. Observar o mar nos ensina tantas coisas. E hoje eu me lembrei da história de uma pequena onda, mas que ao mesmo tempo é a história de todos nós. Uma vez, uma pequena onda estava boiando no oceano, se divertindo muito, aproveitando o vento e o ar fresco, feliz da vida, sentindo total prazer em existir e em estar viva. Enquanto ela ia feliz, boiando pelo mar, ela de repente começou a ver algo lá na frente, uma coisa que ela nunca tinha visto antes. Era uma praia. Então ela começou a notar as ondas lá na frente quebrando na areia, na beira do mar. Meu Deus, isso é terrível, ela disse. Olha o que vai acontecer comigo. Então uma outra onda bem maior se aproximou dela e viu que a pequena onda parecia estar com medo. Então ela pergunta: por que você está tão triste? E a pequena onda diz: você não entende. Olha o que vai acontecer com a gente. Todas nós, quando chegarmos lá, a gente vai sumir. Não é terrível? E a onda maior diz: não, você não entende. Você não é apenas uma onda. Você é parte do oceano. Não tem como você desaparecer, porque você faz parte do oceano. Não importa o que aconteça. Então não tenha medo. Então a pequena onda entende que ela nunca foi apenas uma onda. Ela sempre foi o oceano inteiro. Você vê, todos nós fazemos parte do oceano. Embora a gente possa olhar para nós mesmos e pensar: de repente eu sou azul e você é uma espécie de azul turquesa, então somos diferentes. Mas todos nós somos feitos da mesma coisa. E muitas vezes temos a oportunidade de nadar juntos pelo mar durante alguma parte da nossa vida. A minha onda da fase modelo bateu com tudo nas rochas e adivinha? Eu me tornei uma nova onda. Eu emergi como uma onda professora de yoga e tive a chance de entrar em contato com novas ondas, cheias de luz que estão do outro lado dessa tela. Todas lindas ondas que fazem parte do oceano. E como uma onda, eu posso ter ajudado algumas outras ondas nas suas jornadas. E eu imagino que em algum momento eu possa ter causado alguma dor também. Quando aquela onda se chocou contra as rochas, eu emergi mais uma vez como uma nova onda. E agora eu sou uma onda mãe, uma onda instrutora de yoga, uma onda que conta histórias. Nós também precisamos nos perdoar por termos em algum momento sido ondas mais jovens, inexperientes. E eu oro para que, enquanto eu sigo em frente com as ondas que fazem parte da minha vida e que passam pela minha vida, que eu ouça os seus sons, que eu sempre veja o oceano no fundo dos seus olhos. E eu oro para que a cada dia mais você se identifique mais com o ser oceano que você é,
do que com a onda atual que você é no momento. Eu desejo muito amor e muita luz para você. Namastê. My fate just knocked at my door with you. My knees fall down into the floor. I wanna shout, I wasn't ready, but in the end, it's all on me. It felt too fast, and yet so slow. I was too Ninguém morre. Uma mensagem de Emmanuel por Chico Xavier. Não reclames da terra os seres que partiram. Olha a planta que volta na semente a morrer. Chora, de vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrima sem revolta é orvalho de esperança. A morte é a própria vida numa nova edição. Essa pergunta até eu estou interessado na resposta. Ela vem de Uberlândia e quem a faz é a doutora Ruth de Assis, professora de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da Universidade daquela cidade, Uberlândia. E a faz por intermédio da TV Triângulo Mineiro, Canal 8, que está em rede com o Canal 4 apresentando este seu programa. Pergunta ela: o homem teme a morte, porque julga o fim de tudo. Mas para o Espiritismo, a morte é o renascimento. Como devemos agir para conseguirmos uma morte suave e tranquila? É difícil, né, Chico? O Espiritismo não oferece a solução do problema como novidade, porque o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é um hino à imortalidade da alma e Ele próprio nos deu o quadro inesquecível da sua própria ressurreição. A morte suave, do ponto de vista de continuidade de paz para além desta vida, se deve à consciência tranquila. Cumpramos os nossos deveres, compreendendo que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Cumpramos as nossas obrigações e a morte será sempre uma passagem para uma vida melhor. Mas se adquirimos complexos de culpa, nós estamos criando cadeias que nos aprisionam a processos de vida inferior e vamos emitir de nós mesmos irradiações perturbadoras, suscetíveis de criar muita luta, muito conflito naqueles de quem nos aproximamos, porque criamos esses conflitos em nós mesmos. Boa noite, amado, amada. Mais uma vez, a nossa prece. Mais uma noite aqui estamos reunidos para juntos realizarmos esse momento de oração, de prece. Esse dia 1º de novembro, véspera de finados,
quando se comemora então esse dia destinado àqueles nossos amados, parentes, amigos que desencarnaram. E nessa noite então, essa noite de Todos os Santos, essa noite onde podemos celebrar juntos esse encontro mais uma vez, nós lembramos que nesse momento é muito importante que nós tenhamos aqueles cuidados, aqueles procedimentos que nos ajudarão no nosso tratamento durante essa semana. Primeiro, o copo de água, né, que nós deixaremos aqui próximo da nossa prece, para que a espiritualidade amiga possa colocar para nós, nessas águas, esses fluidos benéficos, salutares, que nos ajudarão nos nossos tratamentos. Também plantas colhidas, naturais, deixadas ali ao nosso lado, para que possa servir de instrumento para a espiritualidade preparar para nós, né, este remédio, este cuidado especial conosco. Além, é claro, de embelezar o ambiente. Muito lindo estarmos sempre com as plantas próximos de nós, natureza, né? Bem, também nessa noite, nesse momento, é importante que nós tenhamos os lençóis, né, próximos também desse espaço da prece. Por quê? Esses lençóis serão fluidificados e nós então poderemos utilizar na quarta-feira como um recurso auxiliar no nosso tratamento de saúde. Lembrando que é na quarta-feira que nós recebemos as equipes espirituais que virão nos socorrer, nos envolver com esse amor crístico e assim nos auxiliar no nosso tratamento de saúde, né? É claro que, ao estarmos juntos, criamos esse campo espiritual, amoroso, crístico, juntos, né? Todos nós, dados as mãos, dados os corações espiritualmente, né? Nós somamos e, nesse encontro, então, se faz essa grande teia amorosa que a espiritualidade, então, pode utilizar para nós e não só para nós, né? Para aqueles que aprover a espiritualidade, para aqueles a quem a espiritualidade sentir necessidade de levar esses recursos espirituais. E muitas vezes amigos nossos, parentes, em estado de muita necessidade, podem receber da espiritualidade, então, esse benefício, né? Bem, amados, então, agora a gente vai fazer juntos essa prece, como sempre fazemos, toda segunda-feira, lembrando que nesse momento nós como que abrimos, né, juntos à espiritualidade, abrimos esse campo, esse portal de luz em nossas casas. E então o intercâmbio se faz de maneira mais intensa, né? Então, durante a nossa prece, é esse momento onde nós podemos receber, então, esse influxo de luz, ou seja, esse passe espiritual, que aí não tem barreira, né? Nem de tempo, nem de espaço. Não é verdade? Então, vamos juntos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos reunir todos os nossos pedidos, nossas súplicas e pedir com muito carinho, com muito afã, que nos envolva todos com essa paz, com esse amor e que envolva também aquelas pessoas que nós tanto amamos e que não podem estar conosco nesse momento. Seja porque estão em hospitais ou então distantes de nós, enfim. Mas que onde estiverem, que recebam juntamente conosco esse grande abraço amoroso e espiritual. Então vamos juntos, amados, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. E nós abriremos o Evangelho segundo o Espiritismo, buscando uma passagem, uma frase, uma reflexão para essa noite. Então vamos. Vamos sentar confortavelmente, fechar os nossos olhos,
para que abra a nossa mente, o nosso espírito, né? E vamos pedir a esse nosso anjo guardião, a esses protetores amigos queridos, que nos auxiliem, dando-nos palavras que esclareçam, palavras de luz para os nossos dias. Então vamos juntos, imaginando então essa grande luz descendo sobre nós e sobre a nossa casa e sobre todos que amamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Mãe Santíssima, Mãezinha querida, nós pedimos, Senhora, que nos envolva a todos com esse teu manto de puro amor e pura luz. Mãezinha dedicada, amorosa, cubra-nos, Senhora, cubra-nos de esperança, de fé, ajuda-nos a atravessar esse momento tantas vezes tão difícil, mas sentimos a tua presença como mãe amorosa que ensina o teu filho a caminhar, a falar. Nós sentimos esse ímpeto de amor, esse impulso maravilhoso a nos guiar, a nos conduzir. Sê conosco, Senhora, guarda-nos de todo o mal, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Amados, abrimos então o Evangelho segundo o Espiritismo, caiu no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Caiu bem no primeiro item do capítulo 10. Perdoai para que Deus vos perdoe. Nós vamos ler então trechos, tá? Bem, inicia com um versículo que está em São Mateus, no capítulo 5, que diz assim: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Agora são 2 versículos do capítulo 6, de São Mateus ainda. Se vós perdoares aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas, se vós não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, vosso Pai não vos perdoará também vossos pecados. E agora, nós temos no capítulo 18, o versículo 15, o 21 e o 22, ainda São Mateus, que diz: Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho vosso irmão. Então, Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não vos digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Agora comentário da equipe de Allan Kardec. A misericórdia é o complemento da brandura, pois aquele que não é misericordioso não será brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que pairam acima dos golpes que lhes possam deferir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade sombria e cheia de fel. A outra é calma,
cheia de mansuetude e de caridade. Prossegue o comentário no capítulo, no item 4, mas nós pararemos aqui para um breve comentário, né? Bem, amados, durante essa nossa noite, esse nosso encontro que tanto amamos e que esperamos ansiosamente, né? Toda segunda-feira, para que esse encontro se dê. Durante esse encontro, nós visitamos a questão da vida e da morte, né? Iniciamos com reuniões cristãs, quer dizer, o próprio Cristo, nosso amado, doce Mestre Jesus, logo depois da sua morte, no corpo físico, né? Ele vem até a reunião dos discípulos e se apresenta então num corpo espiritual, e nessa conversa traz então contigo uma série de questões importantíssimas para nós, humanidade, né? Deixa claro que a morte não existe, né? Existe a morte do corpo físico, mas o corpo espiritual, a nossa essência enquanto seres humanos, é eterna, né? Nós viveremos eternamente, né? E aí então, trazendo para os discípulos e para nós, discípulos dos discípulos, né, amados? Trazendo para nós então esse convite a essa reflexão muito profunda, né? Que é justamente essa mensagem que cai agora aqui para nós, né? Nós viveremos, morreremos, nasceremos tantas vezes quantas forem necessárias as nossas necessidades de lapidar, processar o nosso espírito. Ou seja, o progresso, com a bondade de Deus, se dará. Nós nasceremos e renasceremos infinitas vezes, todas as vezes que forem necessários, o quê? Os processos de perdão. Ou seja, a misericórdia divina, essa bondade extrema do Criador, permite a cada um de nós vivenciarmos novamente situações em que retornamos àquele quadro espiritual, emocional, né? Aquele quadro afetivo tão especial. Nós visitamos esse ninho novamente com o intuito de tecermos ali ajustes, né? Às vezes ferimos, magoamos tanto uma pessoa, aí retorna essa pessoa no nosso colo como um filho, como alguém muito querido, cônjuge, né? Para que nós possamos então, nesse enlace novo, tecer outras histórias. Claro que baseada, quer dizer, a base desse relacionamento muitas vezes ele é antigo, ancestral, mas essa raiz direcionada para esse campo crístico amoroso poderá então ser para nós a chance de uma nova árvore, de um novo caminho, um caminho que poderá dar frutos, flores, novas histórias. E nós, então, podemos, através dessa caminhada, tecer outros maravilhosos caminhos. E com isso, amados, temos a clareza de que a morte não existe. A morte do corpo físico é necessária porque encerra um ciclo, né? Mas no fruto, por exemplo, está a semente. E na morte do fruto, toda a situação ideal, né? Para que aquele fruto floresça novamente. Então a semente encontra no próprio fruto a substância necessária
para uma nova existência. E nós também. Nós temos nessa doçura da bondade de Deus, do processo reencarnatório, nós temos a possibilidade do renascimento. E também, assim como fruto, encontramos à nossa volta toda a matéria-prima necessária para que nosso espírito floresça de maneira bela, harmoniosa. Ninguém nasce em lugar errado, né, amados? O local onde é escolhido para o nosso nascimento é o local ideal. Ali tem tudo o que é necessário para que o nosso espírito se desenvolva. O pai, a mãe, o nosso entorno, os nossos amigos, as condições que nascemos, enfim. E assim, podemos trilhar um novo processo, um novo caminho. Estamos aí às vésperas do dia de finados. Lembrando que temos parentes, amigos muito queridos que passaram para um outro plano, que desencarnaram. Mas, amados, um alerta. Sair do corpo ou deixar a veste física, o corpo físico, não quer dizer que esse espírito consegue aurir forças, consegue aceitar a ajuda para seguir o seu caminho espiritual. Que seriam o quê? As colônias de tratamento, enfim, a vida pós-morte, né? Muitas vezes, esses espíritos, por amor profundo, permanecem ligados a nós, né? Desencarnam, deixam a veste física, mas sem entender, sem compreender o que está acontecendo, se ligam a nós, claro. Vão se ligar às pessoas que mais amam, né? Um filho vai buscar sua mãe, seu pai, aquele que tem elos amorosos com ele. E com isso, então, amados, como nos disse Chico Xavier, tá? 80%, segundo Chico, dos espíritos que desencarnam permanecem no orbe. Ou seja, permanecem onde? Nas nossas casas, né? Permanecem ligados a nós. E é muito complicado esse processo. Por quê? Isso é um amor muito grande. Ambas as partes, tanto que desencarnou quanto aquele que permaneceu aqui, encarnado, gostam muito desse enlace, né? Chamam, pedem por isso. Mas esse enlace não é bom. Não é algo que traga felicidade e harmonia para ambos. Pelo contrário. Ficam interligados, entrelaçados. E como o que desencarnou já não tem mais a fonte de energia natural na Terra, que seria essa energia fluídica, né, o fluido universal, então o que desencarnou busca naquele que está encarnado a fonte de energia para a sua sobrevivência aqui no orbe. Lembrando que quando desencarnou e se desencarnou é porque teve o seu processo vital, né, interrompido, ou seja, tem carência de energia vital muito grande e, portanto, tirará, né, como uma plantinha, né, que vai lá no tronco da árvore e suga a energia da árvore, porque ela não tem as raízes no solo, né? Assim ocorre com aqueles que desencarnam e permanecem conosco. Pegam a nossa energia, né? E nessa troca, o que acaba acontecendo? Primeiro, o espírito continua tendo dores, dificuldades, confusões, porque a sua vida cessou. A vida no corpo físico, da maneira como entendemos aqui encarnados. Então, para que se mantenha essa situação, que não é a natural é buscar os planos espirituais e dessa maneira, então,
trilhar a sua caminhada nova, né? Ao fazer essa simbiose, né, essa relação de íntima e com outro ser vivo, retira energias que são muito importantes, né, são vitais para outra pessoa e, portanto, adoecem ambos. O desencarnado, porque continua naquele quadro em que estava ao desencarnar, né? Dores, confusões, dificuldades, né? E para aquele que permaneceu, que está encarnado e que tem essa sucção de energia, né? Começa a desenvolver então um quadro também de adoecimento. E muitas vezes, amados, a mesma doença, então, o mesmo quadro de debilidade física se faz presente no encarnado. É comum, observem, né? É comum, inclusive, pessoas que sediam, né, esse tipo de enlace, adoecem gravemente, levando até a óbito, né? Nós conhecemos vários casos em que isso ocorreu. Então, amados, o que fazer, né? Primeiro, isso não é uma relação de ódio, de maldade, não é. Não é um quadro obsessivo, né? Esse é um quadro amoroso, porém, é um amor que não está construindo, né? Não tem liberdade, não tem futuro, né? Ficamos reunidos aí num enlace que não vai ser bom para ninguém, nem para um, nem para outro. Então, o que fazer? Né? Amado e amada, vamos chamar pela espiritualidade, vamos chamar por aqueles que podem cuidar dos nossos entes queridos desencarnados e entregá-los de todo o coração, né? Uma mãe, por exemplo, que tem um filho ligado a si nessa maneira, vamos ter a coragem pelo filho, né? Também, para que ele possa ir para os braços, por exemplo, de Mãe Santíssima e confiar que essa mãe amorosa vai cuidar do nosso filho enquanto nós não podemos cuidar, não podemos mais, né? Mantê-lo próximo de nós, com o pensamento, com o coração a solicitar, mantê-lo junto de nós, é manter a dor, a desorganização mental, todo conflito, enfim, a doença e a morte sendo prorrogada, né? Enquanto que se nós confiarmos que essa mãe amorosa levará esse ente querido, ele encontrará repouso, cuidados. Quem assistiu o Nosso Lar, por exemplo, ou que leu o livro, né? Mas nós sugerimos aqui assistir ao filme Nosso Lar. Vai ver a trajetória de André Luiz, né? Ele ficou muito tempo nas regiões umbralinas, mas assim, na feita em que ele foi socorrido e levado para o Nosso Lar, para a colônia espiritual, as dores cessaram. Ele carregava dores, meu Deus, de década, né? E lá no plano astral, lá na colônia Nosso Lar, com as medicações específicas, com todo o atendimento do plano espiritual, cessaram as dores. Ele carregava chagas no corpo espiritual. Cessaram e ele, inclusive, pôde começar a ajudar os outros a também auxiliar a não doer mais as chagas alheias, né? Então, amados, nós queremos deixar aqui as vésperas desse dia de finados, onde a nossa dor é muito intensa, né? Que nós possamos doar aos nossos queridos desencarnados esse bálsamo do nosso amor, que é não chamá-los, dialogar com eles através de Mãe Santíssima, de Jesus, né? Dizendo tudo que está no nosso coração, porque é impossível o nosso coração não gritar por eles. Mas nós podemos fazer de uma outra maneira, utilizando aqueles que de fato podem nos ajudar. Por exemplo, Mãe Santíssima, dizendo a Mãe Santíssima: Mãe amada,
a minha saudade está muito grande dessa pessoa. Então, por favor, diga a ela, e aí diz o que está no seu coração. Com certeza a espiritualidade vai conduzir da melhor forma possível as tuas palavras, os teus sentimentos, mas não vai tirá-lo daquele lugar em que ele precisa estar. Imagine, amado, uma criança aqui na Terra, né, gritando dentro de um hospital, de uma UTI pela mãe. E essa mãe nos corredores do hospital, por exemplo, vamos imaginar essa cena. Amados, essa mãe vai fazer tudo, né? Tudo que ela puder para poder entrar e estar ao lado do seu filho, mesmo sabendo que muitas vezes ela nada poderá fazer, porque os médicos precisarão cuidar, os remédios, né? Enfim, os tratamentos. Mas é natural que diante de um pedido, o outro mova essa energia de tentar encontrar-se, de tentar buscar um ao outro. Mas, amado e amada, vamos refletir sobre isso. Isso não é bom. Não que nós vamos deixar de pensar, de gritar de dor e saudade. Mas isso pode ser feito de um outro jeito. Essas lágrimas bem conduzidas, essa dor, esse amor, enfim, que sangra, poderá ser levado pela espiritualidade e, de maneira correta, será um bálsamo para o outro. Essa dor bem conduzida é remédio na alma do outro. Mas, se ela não for bem trabalhada, por exemplo, alguém que passa o dia todo chamando, chorando por aquele que já desencarnou, na verdade, está levando confusão, angústia, aprisionamento. Não é, amados? Então, vamos fazer essa reflexão? E que a nossa dor seja remédio para a alma do outro. E que a nossa dor possa levar acalento, carinho e, claro, daqueles que podem chegar até eles, desses enfermeiros especiais, que é a espiritualidade. Então, a prece, né? A nossa fé, essa conexão profunda, garante uma reunião linda com os nossos parentes, amigos desencarnados. Lembrando que não existe a morte. Olha, Jesus deixou claro, ao voltar e estar com Maria de Magdala, estar com seus discípulos, a dizer exatamente isso. Eu não morri, né? As ideias de amor não morreram. Estamos juntos, estaremos sempre juntos, sempre. Amado e amada, deixamos aqui essa reflexão e, afinal, estamos num momento de muita dor, de muita morte, né? E como dói essa dor, claro, né? Então, nós precisamos pensar também com amor na morte, porque a morte é apenas um estágio, né? Uma passagem. Temos a vida o tempo todo, ela é soberana, né? Nós fechamos a nossa prece deixando do livro Boa Nova, de Humberto Campos, uma mensagem tão linda de Mãe Santíssima, né? Mostrando o desencarne dela. Que coisa maravilhosa, né? Todos passaremos por isso. Todos nós morreremos. Mas a questão é como fazer essa passagem, né? Como trabalhar com essa passagem. Como trabalhar com aqueles que foram antes de nós. E que nós tenhamos muito amor e muita sabedoria. E que esse dia, então, de encontro com aqueles que faleceram,
o dia de finados seja a possibilidade de um reencontro amoroso profundo, em espírito, em amor. Muita paz. Que Jesus nos abençoe e que nossa mãezinha nos cubra desse amor celeste, dando forças para que esse intercâmbio seja bem profundo e bem amoroso. Paz no coração de todos. Boa noite.